Imagine um mundo sem estrutura, um mundo onde o trabalho é feito apenas pela força bruta, sem método, sem padrão, sem direção. Este era o cenário no alvorecer da Revolução Industrial. As fábricas eram lugares de caos, barulho e desperdício. Homens e máquinas colidiam em um ambiente onde a única regra era produzir. Não importava o custo humano ou material. Mas no final do século XIX e início do século XX, algo mudou. Não foi uma nova máquina a vapor, nem uma nova fonte de energia. Foi uma nova forma de pensar. Foi o nascimento da administração. Hoje, vamos mergulhar na história das ideias que construíram um mundo moderno. Vamos desvendar a teoria geral da administração, não como um conjunto de regras empoeiradas, mas como a saga de homens que tentaram domar o caos e transformar o esforço humano em prosperidade. Esta é a história da busca obsessiva pela eficiência, pela ordem e, finalmente, pela humanidade dentro das organizações. Nossa jornada começa no chão de fábrica, com um engenheiro americano obcecado pelo tempo, Frederick Winslow Taylor. Ele olhou para os operários carregando o ferro e viu algo que ninguém mais via: vadiagem sistemática e desperdício de energia. Taylor acreditava que existia uma única maneira certa, ou one best way, de realizar qualquer tarefa. Ele não queria que o trabalhador pensasse. Ele queria que o trabalhador executasse com a precisão de um relógio. Assim nasceu a administração científica. Taylor introduziu o estudo de tempos e movimentos. Ele cronometrou cada segundo, eliminou cada gesto inútil e padronizou as ferramentas. Ele separou o planejamento da execução. Os gerentes pensam, os operários fazem. Para Taylor, o homem era o homo economicus, motivado apenas por recompensas salariais e materiais. A organização era vista como uma máquina, e o trabalhador como uma peça engrenada nela. A eficiência produtiva tornou-se a meta suprema. Foi brutal, foi mecanicista, mas funcionou. A produtividade explodiu, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Enquanto Taylor olhava para o chão de fábrica nos Estados Unidos, na França, um executivo olhava para o topo da pirâmide. Henry Fayol vivenciou o caos de gerenciar uma grande mineradora e percebeu que o problema não estava apenas nas mãos dos operários, mas na estrutura da liderança. Fayol não focou na tarefa, mas na estrutura. Ele fundou a teoria clássica. Fayol nos deu o mapa da anatomia empresarial. Ele definiu que toda empresa tem 6 funções básicas, mas a mais importante é a administrativa. Foi ele quem cunhou o mantra que todo gestor repete até hoje, o PCCC ou PUDC: planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Fayol estabeleceu os 14 princípios gerais da administração, conceitos que ainda regem nossos escritórios. A divisão do trabalho, a autoridade e responsabilidade, a unidade de comando, menos a ideia de que um funcionário deve receber ordens de apenas um chefe, e o espírito de equipe. Se Taylor nos ensinou a trabalhar melhor, Fayol nos ensinou a gerenciar melhor. Mas a eficiência teórica precisava de escala prática. Entra em cena Henry Ford. Ele não criou a administração científica, mas a levou ao extremo com a produção em massa. Ford introduziu a linha de montagem móvel. Antes dele, o operário ia até o trabalho. Com Ford, o trabalho ia até o operário. Seus princípios de intensificação, economicidade e produtividade permitiram que produtos complexos, como automóveis, fossem feitos por trabalhadores não especializados a um custo que a classe média podia pagar. Ford democratizou o consumo através da padronização rígida. Contudo, conforme as organizações cresciam, surgiu um novo problema: como garantir que a ordem sobrevivesse às pessoas? Como evitar que o favoritismo e o nepotismo destruíssem empresas gigantescas? Da sociologia alemã, veio a resposta de Max Weber e a teoria da burocracia. Hoje, usamos a palavra burocracia como sinônimo de lentidão. Mas para Weber, ela era a salvação, era a forma mais racional de dominação. Burocracia significava impessoalidade. As regras valem para todos. Não importa quem você é, significava meritocracia. Você sobe na carreira porque é competente, não porque é amigo do dono. Significava formalidade. Tudo deve ser escrito e documentado para garantir a consistência. Weber via a organização como um sistema legal e racional, essencial para gerir a complexidade do mundo moderno. Ele nos deu a estrutura da autoridade e da hierarquia clara. Taylor, Fayol, Ford e Weber construíram a abordagem clássica. Eles viam a organização como uma máquina perfeita, previsível e engenheirada. Mas essa máquina tinha um defeito fatal: ela ignorava que as peças eram humanas. Em 1927, em uma fábrica de equipamentos telefônicos em Chicago, chamada Hawthorne, algo inesperado aconteceu. O psicólogo Elton Mayo
Foi chamado para medir se a intensidade da luz afetava a produtividade. A lógica clássica dizia: melhor luz, mais trabalho, mas os resultados foram desconcertantes. A produtividade aumentava quando a luz melhorava, mas também aumentava quando a luz piorava. Aumentava até quando os pesquisadores apenas fingiam mudar algo. Maio descobriu que os trabalhadores não estavam reagindo à luz. Eles estavam reagindo à atenção. Eles estavam reagindo ao fato de serem observados e ouvidos. Foi o nascimento da teoria das relações humanas. A experiência de Hawthorne provou que a empresa não é apenas uma estrutura técnica, é uma estrutura social. Os trabalhadores não são seres isolados motivados apenas por dinheiro. São seres sociais motivados pela aceitação do grupo, por normas informais e por liderança emocional. Descobriu-se a organização informal, as amizades, as fofocas, os líderes naturais que não estão no organograma, mas que detém o poder real no chão de fábrica. O Homo economicus morreu. Nasceu o homem social. A administração teve que aprender sobre motivação, liderança, comunicação e dinâmica de grupo. A máquina ganhou alma. A história não parou aí. As décadas seguintes trouxeram a teoria neoclássica, que pegou as ferramentas de Fayol e Taylor e as atualizou com foco em resultados e objetivos. Trouxeram a teoria estruturalista, que tentou reconciliar a estrutura formal com a informal, vendo a organização como um sistema aberto que interage com o ambiente, e finalmente, chegamos à compreensão moderna, com a teoria dos sistemas e a teoria da contingência. Percebemos que não existe uma única maneira certa, como Taylor sonhava. Tudo depende, tudo é relativo. Uma organização é um organismo vivo, complexo, onde uma mudança no marketing afeta a produção, e uma crise na China afeta o caixa no Brasil. A administração moderna é a arte de equilibrar essas variáveis, de adaptar a estrutura ao ambiente, de usar a tecnologia sem perder a humanidade. Hoje, quando você usa um aplicativo de gestão Fayol, otimiza seu tempo Taylor, segue um processo de compliance Weber, ou faz uma reunião de feedback com sua equipe Maio, você está caminhando sobre os ombros desses gigantes. Eles não estavam apenas gerenciando empresas. Eles estavam desenhando a arquitetura da civilização moderna. Administrar é, no fim das contas, a arte de realizar coisas através das pessoas. É a ciência de transformar recursos escassos em resultados abundantes. É o motor invisível que move o mundo. E entender esses princípios essenciais não é apenas sobre passar em uma prova ou gerir um negócio. É sobre entender como a sociedade humana se organiza para construir o futuro. Se você quer continuar desvendando os segredos da gestão e aprender como aplicar esses princípios clássicos na era digital, inscreva-se no canal e ative as notificações. A história da administração continua sendo escrita, e agora a caneta está na sua mão. Abeeson Frederick Winslow Taylor. Roupa formal escura, estilo industrial, rosto rígido e sério, cerca de 45 anos, cabelo castanho curto, característica marcante. Olhar analítico e concentrado. Henry Fayol, terno europeu, cinza claro clássico, rosto refinado com barba curta, aproximadamente 60 anos, cabelo grisalho, característica marcante, postura imponente de líder. Henry Ford, roupa simples de fábrica com colete marrom, rosto prático e determinado, por volta de 50 anos, cabelo grisalho penteado para trás, característica marcante, expressão focada de inventor, Max Weber. Terno escuro formal alemão, rosto intelectual com barba cheia, idade em torno de 55 anos, cabelo castanho escuro, característica marcante, olhar profundo e pensativo. Elton Mayo, traje acadêmico elegante em tons de bege, rosto amigável e observador, cerca de 45 anos, cabelo castanho ondulado, característica marcante, expressão empática e investigativa.